Oi pessoal, eu me chamo Juliana, sou catequista dos seguidores e nós amamos, tanto eu como o catequista Gildásio, a devolutiva de vocês da semana passada da atividade de fazer um altar. Várias pessoas fizeram um altar mais lindo que o outro, então assim, muito obrigada por essa participação de vocês, a gente fica muito feliz, porque esse é o objetivo, né? Que a gente tenha essa interação mesmo à distância. Para começar o encontro de hoje, a gente sempre começa com uma oração e hoje eu escolhi a oração de São Francisco. Por quê? Porque o nosso tema é ser em desenvolvimento. Então, essa oração nos chama para sermos pessoas melhores. Ela nos ensina como pedir a Deus para podermos ser pessoas melhores. Então, eu gostaria que vocês se concentrassem, meditassem em cada frase da oração, porque é uma oração muito linda, e que vocês abrissem realmente o coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, com essa sabedoria linda da oração de São Francisco, nós vamos iniciar o nosso encontro, que, como eu falei para vocês, o tema é ser em desenvolvimento, e nós estamos falando especificamente da idade que vocês estão, da adolescência, pré-adolescência, que é uma idade que nós não somos mais criança, mas também ainda não somos adulto. É um treino para como sermos adultos. Então, cada vez mais, a partir da idade de vocês, os pais vão estar se afastando. Vocês irão sair mais sem os pais, irão ter que escolher as coisas por si, fazer ou não fazer. Então, para tudo isso, precisa de muita sabedoria, porque os males do mundo são inumeráveis. Então, quando a gente semeia coisa boa, a gente colhe coisa boa. E para isso a gente tem que entender qual semente é qual. Porque no mundo, muitas vezes a gente não consegue fazer essa separação. Para isso, a nossa leitura que vai nos auxiliar na mensagem de hoje é Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. E depois, versículo 36 a 43. Então, assim como a gente fez na semana passada, vocês pausam o vídeo, encontrem a leitura e depois voltam para a gente ler juntos, certo? O joio. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui essa é a parábola do joio e do trigo, que há uma semente boa e uma semente ruim. E o inimigo, o Senhor plantou a semente boa. Ele deu a semente boa, o trigo deu frutos, mas junto estava ali também a semente ruim.
E os funcionários perguntaram a ele: você quer que eu arranque isso? Ele falou: não, se eu arrancar agora, pode ser que eu arranque o joio, mas também arranque a semente boa. Então, ele falou: depois, no final de tudo, eu arrancarei primeiro o joio e o queimarei. Então as pessoas ficaram muito intrigadas com essa parábola na época e pediram para que Jesus explicasse, e ele o fez. Então nós vamos ler versículo 36 a 43, a explicação que Jesus deu para a própria parábola. Explicação da parábola do joio. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo? Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui Jesus deixa muito claro o que ele quis dizer com a parábola, que no mundo existem as pessoas que semeiam coisas boas e as pessoas que semeiam coisas ruins. Por isso, elas vão dar frutos ruins e vão ser arrancadas do reino dos céus. Então, a nossa pergunta hoje é: nós estamos plantando coisas boas ou coisas ruins? Nesse aspecto, eu queria trazer para vocês duas questões do desenvolvimento humano que é muito importante. A primeira delas é: com quem nós estamos andando? Quando a gente está em desenvolvimento, a gente às vezes pensa assim: não tem problema eu andar com uma pessoa que pratica coisas ruins se eu não praticar. O grande problema é que nós nos tornamos muito parecidos com as pessoas que nós andamos, porque o ser humano tem essa necessidade de conexão. Então acaba que não tem como eu ser muito amiga de uma pessoa que vive bebendo no bar, gasta muito dinheiro com coisas ruins, usa droga e tudo, e eu não conseguir fazer a mesma coisa, porque vai ficar discrepante. Ele vai para um lugar e eu não vou. Eu vou para a igreja e ele vai usar droga. Como que vai fazer essa junção? Então acaba que um vai levar o outro para algum caminho. Então que seja você que vá para a igreja, não vá se reunir com pessoas que não trazem coisas boas, porque é muito provável que a gente acabe fazendo as mesmas coisas ou coisas parecidas das pessoas que a gente anda. Então, gente, agora que vocês vão ter cada vez mais livre-arbítrio, vocês devem ter muito discernimento de quem são a companhia de vocês. E acreditem, isso fará toda a diferença nas sementes que vocês estão plantando. E o segundo aspecto que eu queria trazer aqui para vocês também é sobre que vocês se alimentam de informação. Porque também outra vez a gente acha assim: ah, não, eu até consumo umas coisas horríveis, ruins. Por exemplo, pessoas no YouTube que fazem desafios sem graça, que machucam os outros, que fazem bullying. Eu acho graça. Andar com uma pessoa na escola que faz bullying com outra pessoa, você está sendo conivente. Então, se você não quer ser conivente com aquilo, se afaste da pessoa que está fazendo bullying. Até porque uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela não te acrescenta nada. Então, essa questão de andar junto e do que você consome. Quais são os YouTubers que você segue? Quais são os Instagrams que você segue? Eles são realmente referências boas para aquilo que você está construindo no seu mental? É importante fazer esse discernimento desde cedo, para que você, quando chegue na vida adulta, tenha construído uma trajetória de muitos bons conhecimentos, de muitas boas companhias, e fica cada vez mais fácil
semear o bom, semear o certo. Se eu me cerco de pessoas boas, que frequentam lugares bons, que têm práticas boas, e na minha mente tem sentimentos bons, energias boas, fica muito difícil eu ir para um lado ruim. Eu tenho que me esforçar muito para plantar coisas ruins. Então, esses dois aspectos eu gostaria de trazer para vocês hoje, de vocês tentarem se cercar de pessoas boas, ou que têm práticas, né, que vocês concordem, que vocês acreditam que são práticas que Jesus aprovaria, e também que tenham informações de tudo que vocês consomem, principalmente na internet, que seja também de fontes boas, que trazem um sentimento bom de paz e não de energias ruins. Por isso, hoje a nossa proposta de atividade é que vocês façam uma lista no papel de 5 atitudes que vocês acreditam, para a gente trabalhar aqui essa atividade, discernimento. Será se eu tenho um bom discernimento do que é o que agrada a Jesus e o que não agrada? Então, eu quero que vocês façam uma lista de 5 coisas que agradam, atitudes do dia a dia de vocês que vocês acham que agrada ao Senhor, e 5 atitudes que vocês acham que não agrada ao Senhor, tá? Então, eu gostaria de ver essa lista de vocês, que vocês escolhessem uma atitude boa, positiva, que agrada ao Senhor, para vocês implementarem essa semana, tá bom? E aí vocês nos dão um feedback lá no WhatsApp da lista com as 5 coisas que agradam e as 5 que não agradam, e aqui vocês escolheram o que agrada para praticar durante essa semana. Até a próxima semana, pessoal!